Gente, vamos conversar sobre um assunto super importante, tá? Que são os direitos após a morte. Porque, além do próprio luto, quando alguém falece, a gente também enfrenta outras dores, né? E vem muitas dúvidas sobre testamento, inventário, herança. Para responder essas questões, eu converso com a advogada especialista em direito das famílias e sucessões, doutora Luíse Sanches. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Agradeço o convite, muito obrigada. Eu é que agradeço aqui em nome de toda a nossa audiência, que esse é um assunto que muito nos interessa, porque, infelizmente, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. Exatamente. E a gente não só tem que se preparar para esse momento, mas como a gente é previdente e a gente quer os nossos filhos bem, a nossa família bem, a gente precisa organizar isso também, né? Com bastante racionalidade. Clareza, né? Porque é um assunto muito difícil de se falar. Principalmente aqui no Brasil, nós não temos comum, assim, não é muito comum falar do assunto morte. Então, quando você fala de um testamento, de um inventário, as pessoas já pensam, poxa, mas você está falando de morte, está querendo falar de divisão de bens. Mas não, é um assunto que deve ser normalizado, porque evita muito conflito lá na frente, né? É interessante que hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo, por um acaso, um outro programa na TV e o assunto era o mesmo. Jura? Estavam falando sobre testamentos e eu fiquei até assistindo e fiquei pensando, puxa vida, realmente é um assunto muito necessário. Exato. Né? E o que a gente precisa entender, assim, de grosso modo, sobre testamento? A gente tem uma sensação de que testamento é só para quem é muito milionário. É real isso? Não, assim, é muito comum esse pensamento, né? Poxa, mas testamento... Então, quando a gente fala de testamento, o que as pessoas normalmente pensam? De um patrimônio considerável, de milhões, de bilhões. Não precisa ser desta forma. O testamento pode ser feito por qualquer pessoa. Aquela pessoa pode ter um imóvel, pode ter um carro, apenas uma conta no banco, ou até mesmo porque aquela pessoa quer estipular, para quem eu quero deixar o meu gatinho, o meu cachorrinho, as minhas roupas, os meus móveis. Então, tudo isso pode entrar dentro de um testamento? Pode sim, pode. Agora, então, para a gente entender aí o que é o problema quando a gente não se prepara, quais são as complicações mais comuns e o que acontece com quem não organiza toda essa divisão de bens, que não faz um testamento e outras coisas mais? Eu acho que o principal problema é, em primeiro lugar, você não poder expressar as suas vontades. Então, eu não poder falar o que eu quero que aconteça com aqueles bens, com aquela determinada coisa. Então, desde uma taça de cristal que você tenha na sua casa, que seja algo que tenha um valor emocional, até aquela briga famosa entre os herdeiros, né? Então, tudo isso pode ser evitado. E a sua vontade em vida pode valer, né, na morte também, com o testamento, com o inventário, com as doações, enfim, com todo o planejamento sucessório. Em termos legais, quando uma pessoa falece e ela tem lá um determinado patrimônio, ela precisa pagar uma parte para o governo, ela tem um imposto para pagar. Sim. Quando ela define no testamento, isso também acontece da mesma forma? Todo o inventário, o que é o inventário? É o procedimento realizado para transferir os bens de alguém aos seus sucessores após o falecimento. Então, faz-se um levantamento de todo o patrimônio que aquela pessoa tem, voltamos a dizer, seja carro, seja uma casa, seja, enfim, uma caderneta de poupança, não importa o que ela tenha e como será dividido. Então, você identifica quem são os herdeiros e a partilha, como ela será realizada. Todo o inventário, e este é o maior problema, né? Ele tem um valor para ser pago. Então, seja judicial ou seja extrajudicial no cartório, que hoje em dia é o mais comum, é o melhor a se fazer, porque evita aquele procedimento de 10, 15 anos, sabe? Ele gera um imposto. Qual imposto? ITCMD. O ITCMD ele é calculado de estado para estado com base no patrimônio. Então, ele varia. Por exemplo, São Paulo é um valor de 4% sobre o valor do Montemor. O que é o Montemor? O patrimônio. Então, é um valor considerável. Se você for imaginar uma pessoa que tem um valor de 500 mil reais, sei lá, entre uma casa, um carro, uma poupança. Então, sobre esses 500 mil reais, você calcula 4%
é o valor que você tem que pagar para o governo, Ou seja, infelizmente. os herdeiros perdem esse valor. Infelizmente. Agora, tem um outro lado que eu acho que, como mãe, a gente acaba não querendo que aconteça, mesmo que a gente não enxergue, né? Sim. Que é a briga entre os nossos filhos, né? Então, definir tudo isso minimiza qualquer tipo de conflito? Ah, minimiza demais. Porque, em primeiro lugar, né, a gente vai falar agora de... Bom, existem várias formas de fazer esse planejamento sucessório, mas hoje nós estamos falando aqui do testamento, do inventário, né? O inventário não tem jeito, caso a pessoa faleça, não tenha deixado um testamento, não tenha expressado sua vontade, não tenha realizado uma doação com usufruto, algo do tipo. Então, não tem jeito. Aquele patrimônio 100%, 50% dele você pode testar, doar, dispor dele como você quiser, seja dando para um vizinho, para um amigo, para a pessoa que cuidou de você até a morte, né, ali na velhice, enfim, para quem você quiser. Os outros 50% nós chamamos de legítima, que é um valor que você é obrigado a deixar para os seus herdeiros necessários. Quem Os são? filhos. Depende, quem são os herdeiros necessários. No caso, eu não tenho filhos hoje, então meus herdeiros necessários são quem? Ascendentes, pai, mãe. Meus herdeiros, caso tenham filho, são os descendentes, filhos. Então, é uma linha de sucessão. Então, a legítima tem que ser respeitada. 50% do seu patrimônio é obrigatório ir para os seus herdeiros necessários. Então, se eu fizer um testamento, eu não posso definir 100% do meu patrimônio nesse testamento? 100% não. Caso hajam herdeiros necessários, como eu acabei de falar, você é obrigada a separar 50% do seu patrimônio para a legítima. Os outros 50%, você pode doar, testar para quem você quiser. Caso supere esse valor, então, por exemplo, o que é muito comum, uma mãe e um pai têm 2 filhos, um dos filhos moram em uma casa do pai e da mãe ali. Cada casa tem um valor, vamos supor, uma tem de 400, a outra de 600 mil reais. Você concorda que superou os 50%? Então, essa doação, caso tenha sido feita, enfim, ou por meio de testamento ou por outra forma, ela pode ser anulada. Ela é considerada uma doação inoficiosa. Por quê? Ela supera o limite da legítima. Então, superando aquele limite de 50%, ela pode ser anulada pelos demais herdeiros, né? E esse outro 50%, eles entram no inventário? Entra no inventário. Tá, então, exatamente. Na verdade, e aí que você o pode fazer? ele minimiza em partes, né? Não existe como, aqui no Brasil, né? Não em outros países, no Brasil, não existe como você dispor de 50% ou de 100% do seu patrimônio tendo herdeiros. Então, se houver herdeiros necessários, você é obrigado a dispor de 50% para eles. Os outros 50%, você pode fazer o que você quiser, dar para vizinho, enfim, muito comum, né, para um cuidador. Mas mesmo que seja para os outros filhos, não né? Pode. Para os mesmos filhos, não pode. Temos que respeitar a legítima. Tá, ok. Eu tenho outras perguntas para te fazer, vou te pedir 2 minutinhos, vou abrir também para a turma que está em casa e a gente volta já, tá? Vamos voltar aqui com a advogada Luiz Sanches. Eu estava pensando aqui no seguinte, para quem quer evitar todo tipo de dor de cabeça, seria melhor se desfazer do patrimônio imobiliário e transformar tudo isso em dinheiro e colocar, por exemplo, numa previdência? Olha, depende. A gente faz essa análise de caso a caso. Depende do patrimônio, depende da família, depende de vários fatores. Então, quando a gente faz planejamento sucessório, a gente pode planejar de várias formas, né? Como dispor desse patrimônio após a morte daquela pessoa. Então, pode ser um testamento, podem ser feitas doações, pode ser feita uma holding, que é uma empresa patrimonial familiar, também é muito comum. Então, existem várias formas de você dispor daquele patrimônio para que não haja uma briga no futuro, né? Qual é a confusão maior que pode existir numa história dessas? Existem muitas, né? Para o advogado é incrível, porque às vezes você não sabe o que aquela pessoa deixou de patrimônio. Então, quando você vai fazer a pesquisa, existem mais filhos que não eram conhecidos, enfim, existem outros herdeiros. Então, é sempre aquela brincadeira, né? Chega alguém no meu escritório, vamos abrir o inventário, aí abre, são 10 herdeiros, 20 mil imóveis, você fala, meu Deus, né?
Então, é sempre bom você planejar essa sucessão antes da sua morte. Perfeito. Vamos lá agora as perguntas. Você que está em casa, mandou sua pergunta pra gente, segura aí que a gente vai ter a resposta. Quem não mandou ainda, corre, vamos ver se dá tempo no 119 50 45 18 40, tá bom? A gente está falando aqui sobre planejamento sucessório. Então tem a Esther Oliveira que está dizendo assim: acabei de perder meu irmão, que ficou casado há 19 anos, e disseram que a esposa e a filha não têm direito à pensão. Isso procede? Não, jamais. Mesmo se ele não tivesse pago o INSS? Aí é que é o complicado, porque existe a previdência privada ou não, né? Então tem que ser analisado, mas a esposa e a filha com certeza têm direito à pensão. Mas se ele não era contribuinte Se ele não era contribuinte, é complicado. Né? Mas aí, para quem não tem nenhuma renda, existe o LOAS, que é uma possibilidade também. Exatamente. Tem que correr atrás dessa possibilidade, tá? Próxima pergunta, vamos lá. Não se identificou e diz: eu e meu irmão herdamos uma casa do meu pai, mas não queremos continuar morando no local. Posso vender o imóvel ou temos que morar juntos? Não, imagina, ninguém é obrigado a morar com ninguém, né? Então, herdaram aquele imóvel, existem algumas possibilidades. Quem já morava pode continuar morando, de repente pagar um aluguel para aquele que não mora. Essa casa pode ser vendida e dividida, que é o mais comum, mas ninguém é obrigado a morar com ninguém só porque herdou aquele imóvel, né? Se vender a casa e dividir, tem muita perda? Ou são só os 4% que você falou? São os 4%. Só não, né, gente? Porque 4% em cima de um imóvel é muito, Exatamente, né? é muito. Mas esse valor também normalmente é cobrado em cima do valor venal do imóvel, não do valor de comércio dele. Então, assim, em primeiro lugar, para vender a casa é obrigatório fazer o inventário. Você nunca vai conseguir vender aquela casa se você não realizar o procedimento do inventário. Então tem que fazer o inventário, tem que pagar o imposto. O inventário é obrigatório, não tem jeito. Tá joia. Mais uma pergunta na tela. É da Gabriela de Uberaba. Não tenho pais e nem filhos. Caso eu venha a falecer, meus bens ficam com minhas irmãs ou posso doar via testamento para quem eu quiser? Aí voltamos a dizer, é aquele caso. Eu não tenho pais, eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiros necessários. No caso da pessoa não ter herdeiros necessários, aí sim ela pode dispor do patrimônio dela como ela quiser, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma previdência privada, eu posso deixar para uma sobrinha, para quem eu quiser. Igual a gente vê em filme, né? Ó, vou passar o meu CPF para vocês. Gente, eu queria conversar muito mais sobre esse assunto, mas tudo que é bom dura pouco, né? Nosso tempo acabou, doutora, mas eu acho que foi aí um alerta, né? Sim, com certeza. E eu queria só te dar espaço para um recado final. Eu gostaria muito de agradecer a participação. Esse assunto muito importante, super incomum de se falar no Brasil, mas a gente tem que desmistificar essa questão da morte, da sucessão, do planejamento. Façam um planejamento patrimonial, não importa se você tem um imóvel, uma casa, uma caderneta de poupança, não importa, mas planeje, para que não haja conflito entre seus herdeiros, né? Não precisa ser um momento mais doloroso ainda. Maravilha. Só mais uma última pergunta. Se não fizer isso, por exemplo, não tem filhos, não tem pais, não determinou para quem vai o bem, vai tudo para onde? Então, se você não determinar, não tiver ninguém, esse dinheiro vai acabar indo pro Estado. Aí é que você tem que pensar. Luiz Sanches, ela tá no Instagram como Lou Sanches. E o telefone de contato é o 11 99606 1406. Pode entrar em contato. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.